Quando falamos do Palácio de Schönbrunn, nos remetemos ao tempo da imperatriz Elizabeth Assisi e do imperador da Áustria Francisco José I. Foi neste palácio que se desenrolou a incrível história de amor e tragédia, imortalizada nos anos 50 pela série de filmes Sissi, a Imperatriz. Com licença, França. Que é a Nini. E eu nunca lhe desejei mal. E o pior é que ela disse que gosta de você. O Palácio de Schönbrunn, também conhecido como Palácio de Versailles de Viena, é um dos principais monumentos históricos e culturais da Áustria. Está localizado no Rietzing, o 13º distrito de Viena, a aproximadamente 25 quilômetros do centro histórico da cidade. Com seus 1.440 aposentos, entre quartos, galerias e grandes salões, por 640 anos, Schönbrunn foi a residência de verão da dinastia Habsburg, a quem coube o comando dos impérios austríaco e austro-húngaro. Schönbrunn e a dinastia Habsburg exportaram príncipes e princesas para vários países do mundo, como o Brasil, que de lá trouxe a princesa Leopoldina para desposar Dom Pedro I. Também Napoleão Bonaparte, imperador da França, levou de Schönbrunn sua segunda esposa, Maria Luísa, a irmã mais velha de Leopoldina do Brasil. O nome Schönbrunn deriva de uma frase atribuída ao imperador Matias, que em 1612, em uma de suas caçadas pelos bosques de Viena, teria descoberto um poço no local e exclamado "Welche schöner Brunn", que bela nascente. O palácio foi construído entre 1638 e 1643 como residência da imperatriz Eleonora Gonzaga, porém fortemente danificado durante a invasão dos turcos em 1683. A mando de Leopoldo I, foi reconstruído pelo arquiteto Johann Bernhard Fischer todinho em estilo rococó. Entretanto, suas feições atuais são do princípio do século XVIII, quando habitado pelo imperador Francisco II, neto de Maria Teresa e pai de Leopoldina, que mandou remover o estilo rococó de sua face externa, transformando-a em estilo barroco, mantendo o rococó apenas internamente. Johann Amann, o arquiteto de Francisco II, tinha ideias avançadas e sugeriu ao imperador a adoção de uma marca registrada visual para o palácio. Schönbrunn foi então todo pintado na cor amarelo-ovo, algo bastante inovador para um palácio imperial. Embora na ocasião tenha sido criticada, a cor permaneceu e acabou se tornando uma das características do prédio, como desejava Johann Amann. Na sala oeste da entrada do palácio está a bela Capela Imperial, que ainda mantém a estrutura espacial original do arquiteto Johann Bernhard Fischer. Entretanto, foi redecorada em 1743 pela imperatriz Maria Teresa, empregando renomados artistas, uma vez que a vida religiosa era uma tradição importante do dia a dia dos Habsburgos. É um dos locais prediletos de Viena para a apresentação de pequenas orquestras e corais.
Na ala leste do palácio fica o rico Museu das Carruagens Imperiais dos Habsburgos, transferidas em 1922 dos estábulos do Palácio de Hofburg, no centro da cidade, para o que era o picadeiro de inverno de Schönbrunn, especialmente adaptado para receber as preciosas peças. São carruagens imperiais de gala, trenós e liteiras. Uma das peças mais famosas e marcantes nessa famosa coleção é a carruagem construída para a coroação de Joseph II em 1764, e a partir daí usada para várias coroações imperiais dos Habsburg. Ricamente decorada, banhada a ouro, esta magnífica carruagem era tracionada por 8 cavalos. Seu peso total era de mais de 4.000 kg e somente poderia rodar em ritmo de passeio. Não menos luxuosa era o carrossel de ouro da Imperatriz Maria Teresa. O carro negro e coberto tinha funções fúnebres. Além de Napoleão Bonaparte, que dominou a Áustria de 1807 a 1814, o Palácio de Schönbrunn foi a residência de verão da dinastia Habsburg, desde sua construção em 1636 até o final da dinastia em 1916. Tal dinastia tem suas origens no século XIII, com Rudolf I, porém, a compra desta área ocorreu em 1569 pelo imperador Maximilian II. Entretanto, os mais expressivos e importantes monarcas que ocuparam este palácio foram Maria Teresa, imperatriz de 1740 a 1780, que promoveu as mais significativas reformas deste palácio, e Francisco José I, o último de seus imperadores, cujo reinado se desenvolveu por 68 anos entre 1848 até sua morte em 1916, com o fim da Primeira Guerra Mundial. Estava decretado o fim de uma das mais longas monarquias do mundo e a Áustria passaria a viver em regime republicano parlamentarista. Dos 1.440 aposentos deste palácio, apenas 40 se encontram abertos para visitação. A maioria deles os ocupados por Maria Teresa e Francisco José e sua esposa, a princesa Elizabeth da Baviera, Assisi. A maioria das peças do palácio é original. Nas alas residenciais de Schönbrunn, o destaque é para os aposentos da Imperatriz Maria Teresa, a única mulher a dirigir os destinos dos impérios austríaco e austro-húngaro nos mais de 600 anos da dinastia Habsburg. Nos aposentos de Maria Teresa predominam as cores branca e vermelha, seguindo um rigoroso estilo rococó. Nas paredes há um grande retrato da imperatriz já em idade adulta, no comando do império. Na parede do lado oposto há uma série de retratos da imperatriz e de seus 16 filhos. Outro quadro mostra a imperatriz, ainda muito jovem, com 2 de seus 16 filhos. O imperador Francisco José ocupou uma grande área do palácio, em que a sala de audiência era o espaço mais luxuoso. Como as paredes eram revestidas por madeira da nogueira, este era o nome da sala. Em compensação, o gabinete de trabalho era relativamente simples, predominando o marrom, sua cor predileta. Seus móveis seguiam o estilo renascentista. E nas paredes, uma imensa foto de um dos casais mais famosos e charmosos do mundo no século XIX, em seus 33 anos de idade. Aqui, Franz Joseph começava a trabalhar às 5 horas da manhã, e aqui mesmo tomava suas refeições. O imperador sempre se definiu
como o primeiro servidor público do Estado, passando uma considerável parte de sua vida sobre esta mesa. Dos mais luxuosos e elegantes eram os aposentos da Imperatriz Elizabeth da Baviera Assisi. Elizabeth se tornou uma lenda em seu próprio tempo de vida. Uma lenda fundada sobre a sua inteligência, seu espírito independente, sua natureza extravagante e sua beleza. Era considerada a mulher mais bela do mundo em seu tempo e cuidava de sua beleza 24 horas por dia. Após os 40 anos de idade, jamais se permitiu retratar. Compreendida pela sogra Sofia e suas cortesãs, Elizabeth sofreu terrivelmente de depressão e morreu assassinada em Genebra em 10 de setembro de 1898 por um anarquista italiano. Entretanto, os espaços mais luxuosos e elegantes do Palácio de Schönbrunn são o Salão dos Espelhos, inspirado na Galeria dos Espelhos do Palácio de Versailles de Paris, e a Pequena e a Grande Galerias. A Pequena Galeria era destinada a recepções familiares, e nela predomina a cor branca com detalhes dourados. A Grande Galeria é o grande cartão de visitas do palácio. Mede mais de 40 metros de comprimento e era destinado a grandes recepções como banquetes e bailes. As janelas altas e os espelhos de cristal, juntamente com a decoração em estuque branco e ouro, e os afrescos do teto, se combinam para formar uma obra de arte total, resultando em um dos mais magníficos interiores rococó. O painel central dos afrescos do teto mostra a prosperidade da monarquia sob o governo de Maria Teresa. Depois da fundação da República, o Grande Salão continuou sendo usado para concertos e recepções oficiais. Em 1961, teve lugar neste salão o lendário encontro entre o presidente americano John Fitzgerald Kennedy e o chefe do Estado russo, Nikita Khrushchev. As melhores coleções da vida diária e os tesouros de toda a dinastia Habsburgo, entretanto, permanecem no Museu Imperial do Palácio de Inverno da Monarquia, ou seja, o Hofburg, no centro de Viena. Várias salas para almoço e jantar com riquíssimos cristais. Esta com utensílios em ouro e prata da Imperatriz Maria Teresa. O gabinete de trabalho de Francisco José, que por aqui dirigiu os destinos do Império por 68 anos. Os aposentos de Sissi, com vários retratos, e uma estátua da princesa e retratos do imperador. Sua banheira e o toucador ao lado.
Em outro espaço, o rico tesouro dos Habsburgo, com destaque para a coroa. A cruz imperial, tudo em ouro, cravejado em pedras preciosas e pérolas. E na capela do Palácio de Hofburg, o mausoléu da grande família Habsburg. Destaque para os sarcófagos da Imperatriz Maria Teresa e do casal Franz Joseph e da Imperatriz Sissi. Porém, voltemos a Schönbrunn. Um grande palácio barroco-rococó não se completa sem um grande jardim francês. Nos fundos do Palácio de Schönbrunn foi cultivado um dos maiores parques de jardins do mundo, seguindo o mesmo estilo do palácio. Inspirado nos jardins do Palácio de Versailles em Paris, a este suplanta em tamanho e beleza. Seus extraordinários canteiros têm formas geométricas e generosas plantações de rosas no interior. Parques e jardins formam uma área com 1,6 km², de muito capricho e bom gosto. Entre o jardim e o parque, em ambos os lados, foram erguidas 32 esculturas, criadas entre 1773 a 1780, e que representam divindades e virtudes mitológicas, como a abdução de Helena, Ceres, Apolo, Perseu segurando a cabeça da Medusa e muitas outras. Situada no sopé da colina, atrás do palácio e concebido como o elemento culminante dos grandes canteiros floridos, está uma fonte dedicada a Netuno. No centro do grupo escultórico, acima de uma gruta rochosa, destaca-se Netuno, numa carruagem em forma de concha, com seu tridente na mão. À sua esquerda há uma ninfa, enquanto à sua direita se ajoelha a deusa Tétis, suplicando a Netuno para favorecer a viagem de seu filho Aquiles, que partiu para conquistar Troia. Brincando ao pé da gruta estão os tritões, criaturas formadas por metade homem e metade peixe e que pertencem ao séquito de Netuno. Estes detêm trombetas em concha, com o qual semeiam o medo e o terror entre os homens e os animais, e estão restringindo os hipocampos ou cavalos marinhos que arrastam a carruagem de Netuno através dos oceanos. Netuno, se conduzindo através dos mares com completo domínio sobre o elemento aquoso, é um motivo comum da arte do século XVIII, sendo usado como um símbolo pelos monarcas que controlavam o destino de suas nações. A fonte Netuno em Schönbrunn foi concebida como parte do projeto global dos parques de jardins, encomendado por Maria Teresa na década de 1770. Netuno é o deus dos mares dos romanos, inspirado no deus grego Poseidon.
É considerado filho do deus Saturno e irmão de Júpiter e de Plutão. Júpiter, Netuno e Plutão resolveram destronar o pai Saturno e cada filho se apossou de sua arma. Júpiter pegou o raio e o trovão, Netuno o tridente e Plutão o capacete que o tornava invisível. Depois de uma luta difícil, subjugaram o pai e encerraram-no na região dos infernos. Repartiram o universo entre eles. Júpiter ficou com os céus, Plutão com o mundo dos mortos e Netuno com os mares. O tridente tem o poder de abalar a terra e o oceano, formando terremotos e maremotos, mas também faz a água brotar das rochas e do solo. Traz as grandes secas e as grandes inundações. Netuno mora num belo palácio no fundo do mar Egeu e percorre os oceanos numa carruagem tracionada por cavalo, de cabeça de bronze e crina de ouro. Por isto, como visto nesta e em centenas de fontes de Netuno espalhadas pelo mundo, sua carruagem é seguida de uma comitiva de Eneidas, hipocampos, delfins, ninfas, todas figuras aquáticas. Subindo as encostas da colina de Schönbrunn, o visitante chega à Gloriette, uma das estruturas arquitetônicas mais conhecidas da Áustria. Esta expressão vem do francês arcaico e significa pequeno espaço ou edifício, sendo sempre erguido em local elevado. O projeto inicial da Gloriette foi do arquiteto Johann Bernhard Fisch, contratado para reparar o palácio após o ataque do Império Otomano em 1663. Pretendia que o palácio deveria ter um belvedere ou miradouro no ponto mais alto da região, para uma perfeita vista de todo o conjunto palaciano. Seus 3 arcos centrais são envidraçados, e nesta área o imperador Francisco José tomava algumas de suas refeições. Por isso tinha uma cozinha ao lado, removida em 1925. Toda a cobertura é plana, favorecendo a permanência dos visitantes que aí sobem para uma melhor vista do palácio e seus jardins. A platibanda do arco central sustenta uma grande águia dourada, símbolo do vigoroso Império Austríaco. A sala de refeições de Francisco José foi transformada em um bar e café para atender aos milhares de visitantes do monumento. Descendo a colina da Gloriette e se enveredando por entre as verdejantes alamedas do parque que irradiam do palácio, o visitante terá acesso a mais 2 fontes que completam a beleza do grande jardim. A mais importante é a Fonte do Obelisco, localizada no fundo do parque, aos pés do Monte Schönbrunn. Consiste de uma piscina contida na encosta e a água armazenada por um muro de contenção jorra através da boca de uma grande tartaruga que dá suporte ao obelisco. E também de enormes jarras mantidas por figuras mitológicas, os deuses dos rios. Do centro se ergue um grande obelisco que homenageia a Imperatriz Maria Teresa. O obelisco se sustenta sobre as costas da tartaruga, como símbolo da estabilidade do império, e está coberto de hieróglifos, que propõem a contar a história da dinastia dos Habsburg. Como todas as fontes e esculturas do parque, esta também foi projetada por Johann Ferdinand von Hohenberg-Hetzendorf,
e, de acordo com a inscrição no pedestal do obelisco, foi erigida em 1777. O escultor alemão fora contratado por Francisco II, esposo de Maria Teresa, para remodelar os parques e jardins de Schönbrunn. Os obeliscos são símbolos cósmicos associados com o culto solar dos antigos egípcios, em que representa o caminho dos raios do sol para a Terra. Na iconografia barroca, o obelisco representava a firmeza principesca e governo estável. A fonte do obelisco em Schönbrunn, sem dúvidas, teve também a intenção de expressar o domínio absoluto e duradouro dos Habsburg sobre o Império Austríaco e Austro-Húngaro.